Fala, turminha linda! Estamos de volta com a Maratona de Biologia, professor Tiago Ace Ventura Potter. Vamos estar trabalhando hoje com histologia, parte 1. Histologia, que é a parte da biologia que estuda os tecidos. Temos a histologia animal, que vai trabalhar com os tecidos animais, e temos também a histologia vegetal, que vai trabalhar com os tecidos vegetais. Tá certo? Tranquilo? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com histologia animal. Vamos lá! Histologia animal. Galera, olha só. A histologia vem do grego tecido e logos estudo. Então, estudo do tecido. Então, o ramo da biologia que estuda a origem, a forma, o funcionamento de diferentes tipos de tecidos encontrados nos organismos multicelulares. Sacou? Bem, gente, esses tecidos presentes no animal originam-se a partir de uma única célula. Isso aqui é interessante, ó. Se originam a partir de uma única célula. Quem? O zigoto. Ou célula-ovo. Certinho? Ele é resultado de quê? Resultado da fecundação, esse ovo ou zigoto. Então, os tecidos vão originar-se a partir desse zigoto. Tá bom? Então, quando começa o desenvolvimento embrionário, tá? A gente começa a formação desses tecidos específicos, tá certo? Ocorrem, então, sucessivas divisões que a gente chama de divisões mitóticas, né? Que vão originar células idênticas, tá? E essas células vão se agrupando e formando, né, gradativamente, de acordo com o seu nível de complexidade, tecidos específicos. Tá certo? Então, isso é importante a gente colocar na cabeça. Beleza? Beleza, galerinha? Na medida em que se torna diferente quanto à sua forma, função, essas células tornam-se especializadas, exercendo, assim, funções específicas, tá? Então, um conjunto de células vão formar o quê? Tecidos. De acordo com sua funcionalidade, esses tecidos, né, vão sendo classificados gradativamente, né? Aqui, ó, as células se dividindo, que bacana, lindo, não é verdade? Beleza, vamos lá então. Tipos básicos de tecidos animais. Galera, apesar da grande diversidade de células existentes nos diversos grupos animais, nos diferentes grupos animais, há 4 tipos, turminha, atenção, há 4 grupos básicos de tecido. 4 tipos básicos de tecidos. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Sacou? Estou curioso, professor Tiago. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Beleza. Olha que imagem bacana, gente, ó. Epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. 4 especialidades de tecidos. Então, ó, tecido epitelial é o tecido de revestimento. É um tecido de revestimento, tá? Ele pode ser, aliás, ele é um tecido de revestimento e também pode ser glandular. Quando ele é de revestimento, ele pode revestir a parte externa e a parte interna do nosso organismo, né? As partes que compõem o nosso organismo. Então, esse epitélio é o epitélio chamado de revestimento, tá certo? Se esse tecido se especializa e começa a secretar, né, substâncias, liberar substâncias, aí ele já passa por uma outra especialidade, que é a especialidade de quê? De secreção. Então, é glandular, tá? Então, depois nós vamos falar especificamente disso, mas o tecido epitelial tem essa característica, né, de ser de revestimento, interno e externo, e também glandular. Tá bacana? O tecido muscular, temos 3 tipos específicos bem bacanas que a gente vai explorar também, que é o tecido muscular liso, o esquelético e o cardíaco.
liso, esquelético e cardíaco. Esse liso, normalmente, ele faz parte, né, como são grandes fibras musculares, não vão ter, aliás, grandes feixes musculares, perdão. Então, eles vão ter um movimento que a gente não consegue coordenar, né? Um movimento mais autônomo. Então, por exemplo, o intestino é constituído de musculatura lisa, né? Já o esquelético é a musculatura de forma geral, do panturrilha, de um bíceps, né? De um músculo coxal aqui, né? Quadríceps, enfim, essa musculatura que é esquelética, que tem estrias, tá vendo? A diferença aqui, ó. Tem estrias de contração, tá? Beleza? E o cardíaco, que é um tecido específico de onde? Do nosso coração. Então, a musculatura do nosso coração, ela é muito especial, uma musculatura muito especial. Então, a gente classifica ela de forma separada, né? Que é o músculo cardíaco, tá bom? Tecido muscular cardíaco. Agora, o mais especializado, gente, o mais diverso, o tecido com maior diversidade é o tecido conjuntivo, sem sombra de dúvida. A partir do tecido conjuntivo, a gente tem a formação de tecido sanguíneo, que é o tecido hematopoético, tá? O tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, tá? Esses tecidos bem específicos, que todos são cartilaginosos. O tecido conjuntivo propriamente dito, né? Enfim, o tecido mais especializado é o tecido conjuntivo, beleza? E por último, o tecido nervoso. O tecido nervoso vai ser responsável pela formação de toda a parte nervosa e neural do nosso lindo organismo. Beleza? Então, tecido epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. Tá aí, lindão para vocês verem. Professor Tiago, de forma geral, como é que eu poderia colocar aqui para eu gravar, em termos gerais? Eu sei que depois nós vamos estudar especificamente, mas de forma geral, o que eu poderia destacar? Ó, vamos falar aqui, ó, o tecido epitelial. Como que ficaria o tecido epitelial aqui, ó? Né? Como que ficaria esse danado desse tecido epitelial? Opa, deixa eu apagar aqui, ficou feio. Ó, como é que ficaria esse tecido epitelial? Tem como principal característica a presença de células justapostas. O que é isso, professor Tiago? Células juntinhas, uma juntinha da outra, por isso que é revestimento, não é? Com pouca, né, líquido intersticial. O que significa essa palavra intersticial? Entre o tecido, tá? Então tem pouca substância entre o tecido. Então são células bem juntinhas que tem pouca substância entre essas células, tá certo? Já o tecido conjuntivo, ó o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, que é o mais especializado, que eu falei para vocês, apresenta grande variedade de tipos de células e de fibras, longe uma da outra, né? E que predomina o quê? Bastante substância entre as células, tá? Então, que é o contrário do tecido epitelial, sacou? Ótimo. Tecido muscular, principal característica do tecido muscular é a presença de células alongadas, são células longas, né? Que a gente chama de quê? A gente chama de fibras musculares ou miócitos. Olha que bacana, palavra importante. Qual que é a especialidade delas? Tecido muscular, contração muscular. Contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Beleza? E para fechar com chave de ouro, o tecido nervoso, constituído por quê? Por células nervosas. Como é que é o nome das células nervosas? Os neurônios, né? Função principal, transmitir o quê? O impulso nervoso, não é isso? E regular o quê? E regular todo o nosso organismo junto com o sistema hormonal. Beleza, galerinha? Show de bola? É isso aí. Ó, só um desenho bacana que eu trouxe para vocês, ó. Tecido epitelial que recobre a superfície do corpo, olha que legal. Tá vendo? Tecido muscular é feito de fibras que contraem. Olha que legal.
do braço e do antebraço e mão. Tecido nervoso consiste em células com projeções que transmitem sinais elétricos, né, pulsos elétricos. Tecido sanguíneo, que é o hematopoético ou hematopoético. Tecido cartilaginoso, tecido ósseo, né? Fibras e cartilagens. Tudo isso é o que? Tecido conjuntivo, né? Que tem essa diversidade e é muito importante para o nosso organismo. Beleza? Então, epitelial, muscular, nervoso e conjuntivo retratado nessa figura legal aqui. Tá bom? Beleza? Valeu, galera! Até a próxima. Vamos falar na próxima aula de tecido epitelial e suas características. Beijos, beijos, beijos.